bem? Espero que vocês estejam bem, tenham conseguido montar a rotina de vocês, tenham conseguido fazer a tarefa da semana passada e tenham visto a resposta que eu coloquei lá no grupo. Essa semana, nossa segunda aula, nós estamos falando ainda sobre o pensamento, nós vamos falar sobre o controle desse pensamento, o que se passa por trás do pensamento, que é o que controla a nossa mente. E aí, para essa aula, a gente vai da página 31 à página 34, ok? Então, me acompanha aí com o seu livro. A gente está falando sobre pensamento. E na página 32 vem uma explicação de alguns termos e alguns conceitos que a gente vai aprender e a gente vai usar ao longo desse ano. O primeiro conceito é o conceito do fenômeno RAM. O que significa? Ele é como se fosse uma câmera que grava todas as experiências que a gente tem, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, todo cheiro que a gente sente, gosto, o que a gente sente de toque, tudo, todas as nossas experiências, ele é o responsável por armazenar isso na nossa mente. Então, ele se chama fenômeno RAM. Depois do fenômeno RAM, a gente tem as janelas da memória. E as janelas da memória, eles são a forma como o fenômeno RAM armazena essas memórias. Então, as principais, que são as que nós vamos estudar, são as janelas Light e janelas Killer. As janelas Light são janelas de memória que armazenam memórias boas. Então, o que o fenômeno RAM grava de coisas que são boas, que nos trazem boas lembranças, que são prazerosas, são armazenadas como janelas de memória Light. O que é armazenado como janela de memória Killer são memórias que nós não gostamos. Então, traumas são janelas Killer. Momentos momentos que nós não queremos lembrar, momentos que não foram interessantes, a perda de alguém, uma nota ruim pode ser uma janela Killer. Várias coisas que nós não gostamos de lembrar, que nós não gostamos de viver, são armazenadas como janela Killer. E aí, essa é a forma como nós vamos enxergar a vida. Nós enxergamos a vida através dessas janelas. Em terceiro lugar, nós temos o autofluxo. O fenômeno do autofluxo, ele é como se fosse um imã gigantesco que passeia pela nossa mente. E assim como um imã atrai metal, o fenômeno do autofluxo é um imã que atrai emoção. Então, ele é atraído por qualquer carga de emoção. Então, o que acontece? O fenômeno do autofluxo passeia pela nossa mente o tempo inteiro. E ele abre as janelas que são muito carregadas de emoção. Então, sejam janelas light ou sejam janelas killer, o fenômeno do autofluxo ele sempre vai abrir janelas carregadas de emoção. Então, às vezes, você não quer ficar nervoso com uma situação, mas aquela situação te lembra uma janela killer que você tem, e aquela janela é carregada de emoção. E aí o que o fenômeno do autofluxo vai fazer ele vai abrir aquela janela. E aí mesmo que você não queira ficar nervoso nessa nova situação, você vai ficar, porque o fenômeno do autofluxo vai abrir essa janela. Então, são os três termos que nós vamos dar nessa aula. Primeiro, o fenômeno RAM. Segundo, as janelas, Light e Killer. E por último, o fenômeno do autofluxo. E aí o livro vai trazer também o eu. O eu é o que vai gerenciar isso. O eu, ele é responsável pelo controle de tudo isso, pelo controle do autofluxo, pelo controle das janelas. E aí a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse eu e como esse eu pode ser maduro para que ele consiga controlar as janelas e o fenômeno do autofluxo. E aí, para exemplificar um pouco, e vocês conseguirem entender um pouco na prática essa ideia das janelas light, das janelas killer, tem uma história para vocês na página 33 e 34. É como se fosse a biografia, vai falar sobre o Steve Jobs, que eu acredito que a maioria de vocês conheça, né? O criador da Apple. Então eu queria que vocês lessem a biografia dele, página 33 e 34, e aí depois vocês vão responder a umas perguntas, tá? Eu não vou fazer todas as perguntas que estão no livro de vocês, eu vou fazer só algumas, vou colocá-las aqui no vídeo, e aí vocês podem responder só essas, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Se o Steve Jobs
não soubesse gerenciar os pensamentos dele, será que ele teria se tornado um grande fenômeno da tecnologia? Será que ele teria conseguido fazer tudo o que ele fez? Então essa é a primeira pergunta de vocês. Segunda pergunta: será que o fenômeno do autofluxo ficou agarrado nas memórias light ou nas memórias killer de Steve Jobs? Então pensa um pouquinho, lê a história dele e me responde se você não lembra o que é o fenômeno do autofluxo, as janelas. Na página 32 de vocês está lá explicando. Então, você vai ler de novo e vai me responder se você acha que o fenômeno do autofluxo ficou agarrado nas janelas light ou nas janelas killer do Steve Jobs. E aí a terceira pergunta: se o Steve Jobs estivesse preso em suas janelas killer, se lamentando quando demitiram da Apple, ele teria oferecido tantas outras contribuições ao mercado tecnológico? O que você acha? Sim ou não? E aí uma última pergunta para vocês pensarem sobre, tá? Quando os pensamentos negativos invadem a sua mente, como é que você reage, tá? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Quando um pensamento negativo ele invade a sua mente, como é que você reage? Você fica preso nas suas janelas killer? Você dá lugar a esse pensamento negativo? Você luta contra ele? Você tem alguma técnica, alguma coisa que você faz para fugir desse pensamento, para combater esse pensamento? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Se você quiser escrever, é bacana a gente escrever para registrar, ok? Mas esse não vai ter um gabarito na sexta-feira. Na sexta-feira eu vou enviar as 3 primeiras perguntas e essa para vocês pensarem um pouquinho, tá? Nós nos vemos na semana que vem com a terceira aula dessa lição. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, façam atividade, leiam um texto, que é bem bacana falando da vida do Steve Jobs. Sexta-feira eu envio para vocês a devolutiva dessas perguntas, das 3 primeiras, e semana que vem nós nos vemos de novo, tá bom?